Essa é a Nossa Conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o Amuri vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo. De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera, de coração, que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Amigos, estamos os dois nervosos aqui. Estávamos discutindo nos últimos 5, 10 minutos aqui como é que a gente vai começar, que frase que a gente vai usar. Pra gente isso aqui tem muito um gostinho de projeto novo, né? E é um tema que pra gente é muito, muito especial. Então a gente tá aqui cheio de dedos pra entregar um negócio que seja legal, que seja útil, que, enfim, agregue pra vida de vocês. E hoje a gente vai conversar sobre os nossos inícios, na expectativa de que isso dê ideias, dê um afago, dê um abraço em quem está começando agora ou quem já tem alguns aninhos de estrada. Certo, Vi? É isso, às vezes dá uma pontinha de desespero também, porque a gente vai descobrindo que tem um mundo de coisas que a gente não sabe ou que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa caminhar e, enfim, isso às vezes leva um pouco para esse lado, mas é importante, acho que, encarar a realidade, né? Entender o que aconteceu e ter referências de outras histórias. Acho que é um pouco do que a gente quer fazer aqui, de contar a nossa história e esperar que isso talvez seja inspiração ou dê um norte aí para quem está meio perdido no começo dessa carreira. Eu acho que a gente teve essa diferença nos nossos começos, Vi. Porque eu acho que você foi mais sagaz e mais agilizada do que eu em buscar algumas referências. Eu lembro que você comentou até da Parmais, do Jailo e tudo mais. E eu fui meio que kamikaze, assim, eu não busquei nenhuma. E aí dei umas cabeçadas e provavelmente dei umas consultorias meio ruins no começo, assim, enfim. Mas acho que, vamos contar um tiquinho? Começa. Conta como é que foi pra você, assim, de onde você começou a ser economista? O que você faz da vida? Então, na verdade, eu sou engenheira civil por formação e eu nunca gostei da engenharia. Então, eu sempre encarei a minha vida profissional como o trabalho que eu tinha que fazer para poder ganhar o dinheiro no final do mês. E é isso, seguir a minha vida. E aí foi muito curioso que quando eu saí do trabalho que eu estava e fui passar um ano morando fora, parece que a minha mente explodiu, assim, porque eu descobri que eu podia fazer coisas que não necessariamente a minha faculdade tinha me formado. Eu descobri que eu podia, que isso era possível, que, enfim. E aí, quando eu voltei, eu não sei exatamente o ponto, assim, de onde veio o clique para, olha, planejamento financeiro, educação financeira é uma possibilidade, mas eu me lembro de conversar com o Rafa sobre esse assunto e ele falou, você já ajuda tanta gente, as pessoas te buscam para poder falar sobre isso, você lê sobre isso, por que não? Tenta. Então foi uma coisa meio sem expectativa até, sabe? Eu não comecei pensando, vou fazer uma transição de carreira. Foi bem na época que eu voltei, eu estava perdida, surgiu essa ideia, falei, vamos ver, vamos tentar. Então foi meio nesse caminho. Para você pensou a transição ou não? Então, em 2015, me convidaram para gravar um TEDx, né, lá em Joinville. E aí eu falei, vou contar minha história muito brevemente aqui, né, porque são 15 minutinhos só de palestra. E aí eu comecei a escrever. E eu escrevi de uma maneira muito estruturada, como se tivesse sido muito passo a passo, sabe? Como se eu tivesse planejado cada etapa e tal. Eu olhei para aquilo e falei, não, mas que baboseira que eu estou escrevendo aqui, porque não foi assim. Eu planejei uma transição, eu sabia que eu queria mudar de área. Eu sou cientista da computação e trabalhei com desenvolvimento de software e com gestão de times ágeis, né, metodologias ágeis, que é um tema bem específico da gestão de projetos, digamos assim. E eu sabia que eu queria fazer a transição, mas eu não tinha um carinho super especial pela área de planejamento financeiro. Assim, eu só, igual você, era uma pessoa que os amigos buscavam. Então, eventualmente, surgia algum amigo que me dizia, putz, Amuri, eu tô todo enrolado aqui. Putz, Edu, na época, porque o Amuri ninguém sabia meu sobrenome ali. Ah, você não é Amuri desde sempre? Não, eu sou Du desde sempre. Ai, tô chocada.
É isso, é isso. Então, o Amuri veio com os amigos do Papo de Homem, e aí eu comecei a escrever por lá, e aí quando um começa a te chamar de Amuri, e as pessoas te conhecem por causa desse um, virou Amuri, mas era Du na época. E aí, alguns amigos me buscavam, porque sabiam que eu gostava do tema, né? E aí foi surgindo essa possibilidade junto com várias outras. Eu lembro que uma outra possibilidade era trabalhar com turismo, porque eu adoro essa área, eu acho interessante, assim. E eu lembro de um dia ter ido na Saraiva comprar livros. E aí eu comprei um monte de livro de turismo, um monte de livros de planejamento financeiro. Todos que eu não tinha de planejamento financeiro eu comprei. E eu comecei a ler os dois, assim, e na hora me pareceu muito mais fácil montar um negócio na área de consultoria financeira, na área de planejamento financeiro, do que na área de turismo, que me pareceu muito complicado. E aí eu comecei ajudando amigos de maneira muito pontual e muito, assim, muito informal, muito informal. E eu só fui buscar algumas referências para tentar transformar isso num modelo de negócio muito depois, 2 anos depois, sabe? Eu fiquei um tempão levando isso em paralelo com a minha carreira de desenvolvedor de software, assim. Você teve um momento em que você não voltou a trabalhar na sua área depois que você voltou para o Brasil, ou você levou em paralelo as duas coisas? Então, quando eu voltei, eu comecei a entrar meio que no negócio de um amigo que tinha uma construtora que estava, né, deslanchando, mas durou assim um mês. E aí eu percebi, falei, passei um ano morando fora, vivendo assim um ano sabático incrível. Voltei e tinha um mês assim, e eu tava assim, completamente indignada com a vida que eu tava vivendo, sabe? Depois de um mês, eu falei, não, não é isso. Então, quando surgiu essa ideia, eu já estava há uns 2 meses pensando em alguma coisa para fazer. Nesse meio tempo, eu estava dando aula em MBA, pós-graduação, de gerenciamento de projetos também, a gente tem esse ponto em comum aí lá atrás. E aí era uma coisa em paralelo, mas era muito tranquilo, porque a quantidade de trabalho era pequena. Então eu consegui logo desde o começo entrar de cabeça nesse pequeno teste que eu estava fazendo. Fiz alguns cursos, mas que mais me ajudaram como uma segurança para eu poder entender que essa área existe, para eu conhecer pessoas, para eu ir um pouco para esse lado, do que exatamente como uma formação, algo que me desse um embasamento para começar. Que ano foi isso? Então, isso foi 2016. Isso foi Justo, 2016. E você sabe que hoje de manhã eu acordei pensando o que foi a primeira coisa que eu fiz, né, como educadora financeira, como planejadora, e foi uma palestra. Eu comecei fazendo palestras. Não parece um caminho natural, assim, né, um começo natural, mas eu acho que isso veio, né, de ser professora, de MBA, então veio um pouco dessa experiência, eu me sentia confortável naquela situação, acabei fazendo algumas palestras e depois que isso virou a consultoria individual. Eu comecei um pouco por esse outro caminho, porque eu nem sabia que essa consultoria individual era um possível serviço, sabe? Que isso existia. No começo eu não sabia. Justo. Eu ofereci algumas falas para grupos de amigos, assim. Eu lembro de ter enrolado... vamos marcar uma pizza que o Du vai comentar algumas coisas de planejamento financeiro e investimentos, assim. Rolaram essas pequeníssimas reuniões, assim. Mas um ponto de virada para mim que me fez ver que, olha, isso aqui pode ser uma profissão, isso aqui tem valor para as pessoas, isso aqui ajuda as pessoas a viverem melhor. Eu lembro claramente, assim, quando eu estava dando consultoria para um amigo e ele falou assim, Amor, você precisa cobrar alguma coisa você vai me cobrar, pelo amor de Deus. Era tipo a terceira ou quarta vez que eu sentava com ele. Isso aqui está me ajudando, você tem a minha bênção que isso aqui está me ajudando. Cobra alguma coisa. Aí eu falei, beleza, R$ 25. Foi o meu primeiro, isso era 2011, 2012, assim. Falei, beleza, R$ 25. E eu lembro quando eu recebi uma transferência bancária de R$ 25. Ele deve ter gasto, tipo, R$ 10 para fazer a TED, assim. E me pagou R$ 25. Mas aquilo para mim foi muito mágico. Porque eu tinha minha carreira na computação, ali, na gestão. E tinha um salário super bom, que me dava conforto. Mas, eventualmente, uma pessoa me pagou para fazer um negócio que não era o que eu estudei. Esse ponto para mim foi muito marcante também. Então, não era ciência da computação mais. Não era gestão de projetos mais. Era um negócio que me dava muita alegria de fazer, assim. Para mim era gostoso, sabe? Olhar minha agenda ali do dia e falar, hoje eu tenho uma consultoria para dar. E eu encaixava meio que antes do trabalho, na hora do almoço e à noite.
E Aham. isso foi ganhando algum nível de escala, assim, mesmo que muito vagaroso, algum nível de escala. Mas para mim eu fui encaixando nesses buracos. E até que chegou um ponto em que estava insustentável, porque eu estava trabalhando já 18 horas por dia, e já não tinha mais onde encaixar, porque eu tinha que preparar as consultorias também. Então eu fui um Sim. pouco por esse, meio que preenchendo os buracos da minha agenda com um negócio que eu gostava muito de fazer, até sentir confiança de fazer a transição. E eu lembro que eu tinha 80 mil reais na época. Era tudo que eu tinha conseguido juntar. E faço uma calculadora da inflação, pessoal, era muito dinheiro na época. Hoje ainda é muito dinheiro, mas na época, há 10 anos, com a inflação do jeito que tá, era bastante dinheiro, assim. E isso eu lembro que me bancava 2 anos, assim. Então eu falei, bom, se tudo der errado e eu não conseguir faturar nada em 2 anos, eu não vou passar fome nesse meio tempo. E depois eu Uhum. busco um trampo na área de programação, que é uma área que sempre tem oportunidades, assim. Então eu tinha, para mim isso era uma grande segurança, assim. Eu não contava com uma segurança financeira dos meus pais, mas eu tinha essa reserva e isso me possibilitou caminhar um pouquinho mais devagar. Você tinha juntado um caminhão de dinheiro antes? Então, eu tinha juntado uma grana, eu já tinha torrado um tanto, né? Porque tinha acabado de voltar de um ano fora, e lá eu não trabalhei, no tempo que eu morei fora eu não trabalhei, então só torrei dinheiro mesmo, em euro, no caso, o que é ainda pior. Mas eu tinha uma grana guardada, assim, e, enfim, era um pouco tranquilo. Agora, você sabe que eu nunca, assim, senti essa pressão de, eu preciso que isso aqui dê certo, porque eu preciso desse dinheiro, ou se isso aqui não der certo, eu consigo ir para esse lugar, eu consigo. Isso nunca foi um ponto que eu pensei muito, que eu refleti muito. Eu sempre tive uma segurança, acho que até não sei, até além do que eu deveria ter, de que tá tudo bem, se isso aqui não der certo, eu vou arrumar outra coisa pra fazer, e eu não tenho Nossa preguiça de senhora. trabalhar, e eu vou me virar, assim. Sempre tive um pouco disso, sabe? Acho que um pouco pela minha criação, assim, dos meus pais, e então eu sempre tive essa segurança de que se der errado profissionalmente isso, eu vou achar outro caminho. O universo Nossa, tá aí eu e ele vai me eu ajudar. tinha um cagaço sem fim, mas um É. medo, assim. É porque eu tinha experimentado algo que me preenchia muito e eu não queria largar a mão desse negócio. Isso pra mim seria uma dor eu perceber que não, isso aqui não vai, não paga suas contas, não paga seu aluguel. Uhum. E aí você vai ter que buscar outra coisa. Eu ia me virar, claro que eu ia me virar, ia dar um jeito ali e tal, posições privilegiadas de ter uma formação bacana e, enfim. Sim, sim. Mas, mas eu tinha bastante medo no começo. E eu tinha bastante medo porque eu É. acho que eu não tinha boas referências. Pra mim isso é um grande ponto, assim, sabe? Eu não tinha pessoas nas quais eu poderia me apoiar para ver, esse modelo de negócio funciona, ou dá para você construir uma rotina dessa forma, ou as pessoas estão dispostas a pagar tanto por esse serviço que funciona assim, assim, assim. Eu não tinha muito isso, assim, eu não tinha essas referências. Eu sentia muita falta. Eu vi até que a gente separou para não deixar passar esse ponto, né? O que fez muita falta quando você estava começando e que você gostaria de ter tido e tudo mais. E para mim esse é um ponto. Eu gostaria muito de ter tido algumas referências que eu não tive Dentro do planejamento financeiro dentro do mesmo, management assim. financeiro. Uhum. Eu não tinha referências nem fora do planejamento financeiro, sabe? De pessoas próximas. A quantidade de pessoas que eu conhecia que tinha empresa ou que, né, empreendia de alguma forma ou que oferecia serviços era muito pequena. Acho que até por conta da área que eu vim da engenharia, né? Então, uma pequena empresa de engenharia é uma empresa bem robusta já. Então, no começo a gente não dá conta e, enfim. Então não tinha muito essa referência do empreendedorismo em geral. Para mim, um dos pontos que mais pegava, eu falo dessa segurança no início do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de o que, que as pessoas estão achando do que eu estou fazendo. Nossa, por muito tempo eu não contava isso para as pessoas mais próximas, por vários meses, assim. Eu não contava eu selecionava para quem eu ia contar, porque eu ficava com medo da reação e do julgamento, e de ter que explicar se, eu desisti disso porque não deu certo, ou fracassei nisso, e ia ter que explicar para as pessoas que eu tinha fracassado naquilo. Então, o meu receio, a minha insegurança foi muito nesse ponto, sabe? Seus pais não falavam, menina, mas você é engenheira, orgulho da avó. Isso não rolava na sua casa?
Então, na verdade, rolou. A minha mãe não gosta quando eu conto isso, mas eu vou contar. Eu lembro que eu tive essa ideia junto com o Rafa, e aí cheguei em casa assim, vou contar pra ver né, como vai ser a reação. E eu contei pra minha mãe. Então, tô pensando em começar a oferecer serviços de consultoria financeira para as pessoas que estão endividadas. Porque o meu recorte era esse no começo, assim. Para as pessoas que estão endividadas e querem se organizar. E a minha mãe falou: você tá louca? Tipo, ninguém vai te pagar. A pessoa, ela tem que pagar a dívida dela, não você. Então, até essa barreira que muitas pessoas têm até hoje, sabe? Como que eu vendo consultoria financeira para uma pessoa que está endividada? A minha mãe me contou antes da Papo de Valor nascer que ela existia. Ela te deu uma consultoria de modelo de negócio, Vi, antes de você começar. Exatamente. E aí, o que ela fazia era, todos os dias, ela me mandava um edital de concurso público. E é isso. Sabe que eu converso bastante sobre isso com a Gabi também. A Gabi é socióloga. Trabalhei em um órgão internacional hoje, uma posição super legal. Mas por muito tempo, no início da carreira dela, o pai dela mandava vagas de professora de inglês, que é o que ela fazia quando era adolescente, assim, só para garantir que ela não ia passar fome. Sabe aquela preocupação de pai, assim? Muito doido, né? Muito doido. Mas veja, se eu me coloco no lugar dos nossos pais, assim, de certa forma, né? Eles estão vendo que os filhos têm um emprego bacana, provavelmente melhor do que o que eles tiveram, pelo menos no meu caso era assim, né? Eu ganhava mais do que meus pais na época, e eu tinha 22 anos. Então, você está vendo uma pessoa que você ama, que tem uma condição privilegiada. E essa pessoa está falando, olha, eu vou largar essa posição privilegiada que eu estou aqui para começar a oferecer outro negócio. Eu consigo entender. E essa pessoa, os nossos pais, eles não têm as referências. Se a gente tem poucas, eles têm menos ainda. Então, eles não... Sim. É difícil visualizar, né? É difícil visualizar. Eu lembro que, na época, difícil. Eu sempre gostei muito de escrever. E eu comecei a escrever com muita frequência do Papo de Homem. E comecei a me aproximar das pessoas que estavam lá. E, em especial, do Gui e do Felipe, que foram meus sócios por anos depois. Ver que eles tinham construído a vida deles de uma maneira que, para mim, era assim, completamente absurda e diferente de não ter um emprego e de estar empreendendo ali, mesmo sendo pessoas jovens que não têm formação na área de administração, isso me ajudou. Uma referência mínima, assim, me ajudou bastante. Sim, essa referência eu não tinha. E é muito engraçado porque, ao mesmo tempo que, pelo menos dentro de casa, teve essa pequena resistência, mas que eu nem encaro como uma resistência, mas uma preocupação mesmo, como você trouxe. Antes, ela tinha acontecido de uma forma maior, assim. Então, eu acho que quando eu optei por largar a vida profissional aqui no Brasil, ir passar um ano fazendo nada, estudando inglês, conhecendo gente, viajando o mundo, rolou um primeiro momento de eu vou sair da fila que alguém desenhou para mim, né? Eu vou sair da linha, do caminho que é o correto. E eu me lembro quando eu fui contar pros meus pais que eu e o Rafa, a gente tinha decidido, né, assim, pedir demissão, ir morar fora, ir passar um ano, e aquela coisa, a gente era namorado na época. E aí meu pai descascou, assim, sabe? Ele falou, porque é uma falta de responsabilidade, que você tem que, né, ter noção, hoje você tem um emprego, ele também, isso foi 2014, então, a gente tá vendo uma crise começar, e vocês têm que pensar no futuro, não sei o quê. Falou assim, meu pai fala sem parar. E aí ele falou por uns 10 minutos, e aí ele respirou e falou, mas se eu fosse vocês, eu ia. E aí, quando a gente teve uma primeira quebra, sabe, de expectativa, de, olha, então, ok, vamos. E a gente viu o quanto isso abriu a nossa mente, meio que a gente descobriu que sair fora do padrão, às vezes dá certo, sabe? Que a gente pode encarar, que isso pode fazer sentido depois. Então, acho que quando eu comecei, eu tava nesse lugar, sabe? Eu experimentei fazer uma coisa fora da caixinha, deu muito certo, foi maravilhoso. E agora eu estava experimentando fazer outra coisa fora da caixinha. E então, essa experiência recente me deu um pouco de acalento, assim, sabe? Sim, sim. E você não sentiu falta de alguma validação um pouquinho mais tradicional? Porque eu lembro de, quando estava começando, nas primeiras consultorias, primeiros meses ali de projeto, antes de eu vislumbrar sair do emprego mais formal para montar a consultoria,
eu lembro que me perturbava o fato de que eu pesquisava, e não existia nenhum curso de formação oficial ou alguma certificação que você precisa obter para trabalhar como consultor financeiro. Existem hoje, né? Aliás, existiam e continuam existindo algumas certificações de distinção. A gente vai ter episódios só sobre isso por aqui, mas não é mandatória, né? Não existe uma formação. Você não precisa nem ser economista. Eu não sou economista, Vivi também não. Estamos aqui há uns bons anos nesse baile. Mas me perturbava não ter essa validação de uma entidade superior. Sim. E eu lembro que o que me explodiu a cabeça, assim, falei, meu Deus do céu, é isso, esse é o caminho que eu preciso seguir. Foi quando eu me enfiei numa turma de introdução à psicologia econômica da professora Vera. Porque aí tinha uma pessoa que era pós-doc, mega reconhecida, que ia dar palestra no Bacen, e essa pessoa estava falando sobre um negócio que eu achava fascinante e que eu poderia usar para ajudar outras pessoas. Então, para mim, isso foi um ponto muito marcante. Esse cursinho é um curso de 4 dias, 3, 4 dias na época, assim, era na FIPECAF na época, né, em São Paulo. E isso me ajudou a ter um tiquinho mais de coragem para vender esse negócio como algo realmente precioso e algo que eu acredito e algo que poderia preencher minha rotina e pagar minhas contas. Uhum. Sabe que a certificação ou um curso, né, o certificado no final do curso, ele me fez menos falta no começo do que ver um planejamento pronto. Sabe assim, um PDF com um planejamento financeiro completo. Era isso que eu queria. Tanto é que eu era a rainha dos prints, assim. Porque se eu acompanhava vários planejadores e empresas e alguém mostrava um pedacinho, sabe assim, quando fazia uns stories no Instagram mostrando um pedaço da reunião, eu printava tudo, assim, para eu tentar entender, não, isso daqui é uma coisa que precisa ter, mas para tentar encaixar isso, sabe, assim, de isso precisa ter, isso não precisa, que outra forma eu posso desenhar isso aqui com o cliente. Então, ter essa referência de um modelo o que é esperado de um planejamento financeiro me fez muita falta. Nossa, tinha uma pasta de prints enorme. Isso não, para mim, isso não era um ponto. Porque desde o começo, acho que a minha premissa era, eu vou tentar explicar para os outros o que funciona para mim, na expectativa de que isso funcione para eles também. Então era muito o jeito que para mim fazia sentido, né? E é engraçado que com o tempo eu comecei a olhar o planejamento que eu fazia junto com meus clientes e eles começavam a não eram mais muito parecidos com os meus. E eu falei, uou, então cada pessoa vai dando a sua carinha para o planejamento, isso é maravilhoso. Porque tudo que a gente quer, e se você é um consultor iniciante, eu acho que esse é um ponto crucial para você. Tudo que você quer é que seu cliente se aproprie do planejamento financeiro. Ele precisa sentir que aquele negócio é dele, ele precisa pegar na mão aquele negócio com algum orgulho. Porque é isso que, de certa forma, vai garantir que ele siga comprometido, que ele siga vendo benefício, né, naquilo que ele está construindo junto com você. Então, com o tempo, eu comecei a ver que surgiam coisas que não era exatamente o que eu fazia na minha vida pessoal e que isso tinha muito valor para as pessoas. Então, isso para mim foi muito, muito legal. E, quando eu entrei nessa meiuca ali da psicologia econômica, eu comecei a conhecer gente que trabalhava com consultoria financeira, né? E, para mim, isso foi muito maravilhoso. Eu não conseguia seguir os modelos de negócio que essas pessoas tinham, porque ainda é um pouco assim hoje, mas a gente está quebrando isso. E eu acho que o Papo de Valor tem um papel importante nessa jornada, assim, da educação financeira no Brasil, desse mercado no Brasil. Lá atrás, consultoria financeira era um negócio para pessoas ridiculamente ricas. A gente não está falando aqui a pessoa que tem um carro de 50 mil reais e 200 mil reais na conta. A gente está falando aqui de pessoas milionárias, com muitos milhões. Não é 1 milhão também não, são muitos milhões. Então, era um serviço muito, muito exclusivo. E isso não era o que eu queria oferecer. Então, era legal ter a referência dessas pessoas que trabalhavam com consultoria financeira e conseguiam pagar as próprias contas oferecendo esse serviço, mas eu sabia que eu teria que adaptar de alguma forma o que eu estou oferecendo, a linguagem, o modelo, para trabalhar com pessoas que eram mais parecidas comigo, sabe, do que com o Setúbal. Então, era um pouquinho essa era a minha inquietação no começo. Como é que eu vou pegar esse modelo de negócio que está funcionando há décadas para pessoas muito ricas e oferecer isso para pessoas comuns, pessoas com quem eu circulo, com quem eu converso, com quem eu troco um pouquinho durante a vida, assim. Eu vejo Papo de Valor oferecendo algo parecido.
Se a gente não fez essa apresentação no começo, pessoal, Papo de Valor, a empresa da Vivi, depois vocês conheçam as redes. A gente vai deixar as referências todas em algum lugar. Tenham paciência com a gente até a gente pegar esse ritmo de podcast compartilhado aqui. É engraçado, assim, eu ouvi você falando sobre o planejamento financeiro, ele ser muito particular de cada um. Para mim, isso demorou um tempo para acontecer, para eu enxergar isso, porque no começo, na verdade, eu ficava pensando que era o contrário, engenheira, né? Cabeça da engenheira. As pessoas chegavam com uma demanda, eu precisava encaixar elas dentro de uma metodologia. Primeiro passo você faz isso, segundo passo você faz aquilo. Então, e aí eu sempre me questionava é a minha metodologia que não tá boa o suficiente. É isso aqui que não tá bom. E aí foi um tempo, assim, não sei, talvez um ano, para eu conseguir aceitar, porque aí você começa a fazer diferente e depois eu aceitei, assim, sabe? De que cada pessoa é uma pessoa. E é muito estranho falar isso, porque é muito óbvio. Né, de cada pessoa é um ser humano, ela tem referências diferentes, ela quer chegar em lugares diferentes, são coisas diferentes, são importantes para elas. Então, não dá pra gente encaixotar essa pessoa e falar todo mundo vai seguir esse padrão, todo mundo tem que juntar esse salário para aposentadoria. Não tem. E no começo, as pessoas me perguntavam muito, até hoje elas perguntam, mas quanto que é uma quantia para eu poder ter na minha aposentadoria? E eu ficava com um peso de, eu preciso responder, o que eu respondo para essa pessoa? E depois eu entendi que essa resposta não é minha, né? O nosso papel enquanto planejador é direcionar, é trazer pontos de reflexão, é trazer elementos e ferramentas talvez. Exato, para ajudar a pessoa a sair do lugar que ela está hoje e chegar onde ela quer chegar no curto, médio e longo prazo, assim. Não é nada além disso. É bem romântico até. Você acha que isso é romântico demais? Agora eu me criei uma noia aqui. Eu acho... Talvez não seja... Eu acho importante a gente não se colocar no papel de, meu Deus, eu sou o guru da vida daquela pessoa. Eu vou ajudar essa pessoa a descobrir qual é o propósito dela e o que ela veio fazer neste mundo. Não é por aí. Mas se aproveitando um pouquinho, talvez, de alguma habilidade, de algum raciocínio mais analítico, de alguma clareza sobre como geralmente os fluxos financeiros funcionam e como é que isso se conecta com a vida das pessoas, a gente pode oferecer, talvez, um pouquinho de caminho, digamos assim, um pouquinho de estrutura para que aquela pessoa consiga definir as prioridades, refletir sobre os gastos, sobre o padrão de consumo, sobre os planos futuros. Para mim é esse o lugar. Não é um papel de guru, uma espécie de facilitador, talvez, que ajude aquela pessoa a enxergar algumas coisas que às vezes são pontos cegos, né? Você falou um ponto sobre, cada pessoa é uma pessoa, e é muito maluco que eu não tenha percebido isso antes, porque isso é óbvio. Veja, eu agora me parece óbvio também. Mas não é muito louco que 90% da literatura de educação financeira parte dessa premissa de que nós somos todos iguais e que a gente deveria fazer uma planilha e que a gente deveria gastar menos do que ganha e vai ter que ser assim, assim, assim. 50, 30, 20. 50% para alguma coisa, 30% para outra coisa. 20%. Assim, isso é a base da educação financeira no mundo. Não é só no Brasil, não. Mas Sim. Isso ainda hoje é a base. Sim, é muito louco. E até é engraçado porque no começo eu tentava chegar nesse lugar, eu tentava criar a minha fórmula dos 50, 30, 20, sabe? Para eu poder vender para os meus clientes, mas eu não conseguia aplicar nada disso, nada daquilo na minha vida. Né? Então, o cérebro, né? A nossa mente, ela vai falando, mas espera aí, tem alguma coisa errada, não estou conseguindo aplicar na minha vida, como é que eu quero vender isso? E isso, para mim, foi uma coisa muito, muito presente desde o início, de que eu não consigo vender uma coisa que eu não acredito profundamente. Tem gente que vai fazer isso e que tá tudo bem, assim, mas em vários meses eu tava, assim, até meio desorganizada financeiramente, porque... Às vezes a vida, né, atropela a gente, passa por cima e a gente fica ali uns 2 meses sem olhar direito para o que está acontecendo. E aí eu me sentia menos, como se eu não pudesse vender o que eu estava vendendo, porque eu não estava sendo exemplo, sabe? Isso foi um ponto para mim muito nutricionista importante. Gordo, Vi. É isso. Você acha que as pessoas... Os planejadores, eles têm que ser organizados financeiramente? Como é que... Você acha que tem como um planejador financeiro fazer, né, oferecer esse trabalho e ser um caos?
a vida dele? Eu conheço casos. E a gente estava discutindo sobre isso outro dia. A gente tem um projeto que a gente toca juntos, né? Para além do podcast, da newsletter, dessa história toda aqui que a gente está apresentando para vocês, a gente já participou juntos de alguns projetos. E a gente estava conversando, por exemplo, com gerentes de banco que têm um super conhecimento sobre planejamento financeiro, mas a vida deles é um caos. Eu acho que é possível. Eu acho que é improvável. Porque se a pessoa está vendendo genuinamente esse negócio, se ela acredita nesse negócio, é de certa forma inconcebível ela não desejar esse benefício para si própria. Então esse para mim é um ponto importante. Então se eu tô falando para você, Vi, se você beber mais água, sua vida vai ser melhor. Tudo funciona melhor se você bebe mais água. E eu acredito de verdade nisso. E eu não tomo mais água, uma certa incoerência que eu acho que levanta uma bandeira amarela ali. Mas veja, a gente não está falando aqui que todo planejador financeiro tem que ser aquela pessoa que anota cada balinha, que tem pleno controle do fluxo financeiro o tempo todo. Mas, na minha opinião, ele tem que ter essa presença de espírito, essa lucidez de saber que, bom, existirão momentos em que a gente vai estar um pouquinho mais bagunçado, porque a vida está demandando da gente em muitas áreas, e eventualmente a gente vai voltar para o prumo, e a gente sabe como fazer para voltar para o prumo. Então eu acho que é muito mais essa lucidez de, bom, tô bagunçado, sei voltar, porque no final é isso que é a vida, pessoal. Não se iludam achando que as pessoas muito planejadas, as pessoas muito certinhas com planejamento financeiro, elas estão sempre sabendo tudo e blá, blá, blá. Não é isso que acontece na vida real. Mas elas têm ferramentas e elas conseguiram construir esse hábito, talvez, essa rotina de tempos em tempos, elas vão botar a casa em ordem e voltar pro prumo. E é até engraçado, porque você tá falando de a vida agora tá organizado, aí agora ficou meio bagunçado, agora tá organizado, como se fossem dois momentos, assim, mas na verdade a vida é isso. A vida é assim que acontece. E tem um pouco dessa visão de que... Isso pelo menos foi uma coisa que eu precisei lutar muito no começo contra, porque até os clientes que contratavam a consultoria, eles esperavam talvez, né, um monte de planilhas e gráficos e aquelas coisas, né, que a gente acha que precisa para ser organizado financeiramente, para conseguir ter um planejamento. Então, cria-se essa expectativa e depois de um tempo eu entendi que as pessoas... que não era aquilo ali que resolvia a vida das pessoas, né? Na verdade, por uma parcela muito, muito, muito pequena, aquilo ali ia fazer alguma diferença. Então, precisa acontecer um pouco desse alinhamento de expectativas também. Eu senti bastante isso no começo. Do que eu estava oferecendo, o que a pessoa queria e o que a pessoa precisava. Qual que era seu objetivo no começo, Vi? Como é que se você tivesse que desenhar uma rotina e um faturamento e uma estrutura de empresa, assim, o que você vislumbrava? Então, eu estava nesse lugar, né, chegando de um ano sabático. Eu queria um trabalho que eu pudesse fazer de qualquer lugar do mundo. Eu queria não ter uma equipe grande. Na verdade, eu não queria ter uma equipe. Desculpa, meninas. Enfim, elas sabem, mas, né, depois a gente conta essa história. A Vivi tem tipo uma empresa com 10 pessoas hoje, só pra gente deixar claro o que aconteceu da vida rindo da gente aqui. É isso, eu não queria ter uma pessoa. Eu queria trabalhar sozinha, no meu ritmo, no meu tempo. E é isso. E minimamente a primeira meta era conseguir o salário que eu tinha da engenharia, né? Que era o piso salarial, assim, da engenharia. Então, era a referência que eu tinha de salário na época e o estilo de vida que eu queria ter. Mas a vida tá aí para rir dos nossos planos, né? Para mim, a referência era simplesmente pagar as contas, assim. Eu fiz um movimento e eu já aconselhei tantas pessoas a fazer esse movimento, pessoas que estão iniciando a jornada, né, como planejadores financeiros ou uma transição de carreira, né? Se você custa pouco, a transição é ridiculamente mais fácil. Assim, ridiculamente mais fácil. Então, quando eu estava tomando coragem para largar de fato o emprego formal e viver só das consultorias, eu mudei meu padrão de vida bastante, assim. Então, eu morava num apartamento sozinho, nem pequenininho, mas morava sozinho. E comecei a dividir apartamento. Eu tinha o costume de comer mais fora. Eu tinha algumas despesas de uma vida privilegiada, assim. E, eventualmente, eu falei, bom, se eu custar muito pouco, a chance de eu precisar usar minha reserva cai radicalmente. E a chance de eu conseguir continuar fazendo esse negócio que eu tô achando muito legal fazer, aumenta.
Então eu lembro que era R$ 2.200 na época. O que eu falei, bom, R$ 2.200 eu pago todas as minhas contas, meu aluguel, não passo fome, consigo ter algum nível de lazer e vai dar tudo certo. E a minha meta era essa, assim, eu preciso faturar 2.200 por mês, ou R$ 25.000 por ano, alguma coisa assim, R$ 27.000 por ano. Então essa era a minha primeira meta. E ter uma meta, assim, que é factível, sabe? É bem factível no mercado de planejamento financeiro, uma meta bem factível. Me ajudou um pouquinho, assim. Eu acho que se eu tivesse a meta do piso salarial do engenheiro, que devia ser R$ 7.000, talvez, na época, Mais ou menos. eu acho que eu ficaria completamente apavorado, assim. Porque eu ia falar, uou, eu não vou chegar nisso tão logo. Eu demorei, pelo menos, pra chegar nisso, assim. Não foi tão rápido assim. Eu, na verdade, tinha essa referência, essa primeira meta pra mim, né? Mas a gente voltou, enfim, era namorada do Rafa, a gente foi morar fora. Quando a gente voltou, a gente tava organizando para morar junto, reformando apartamento, comprando móveis, né? Todo aquele rolê de começo de vida. E ele, no dia que a gente voltou, ele recebeu uma proposta da empresa que ele trabalhava. Então ele Meu voltou com a Deus do renda que céu. ele tinha. Na verdade, ele recebeu a ligação, amor, parece assim, é o universo mesmo. Ele recebeu a ligação, a gente estava no aeroporto de Paris, pegando voo para vir. E ele falando, Finíssimo, né? Uma proposta de emprego no aeroporto de Paris, comendo um croissant, é isso? Então, quando eu falei, não, é isso aqui que eu quero fazer, que eu decidi, que eu comecei, o Rafa falou, deixa que eu seguro as pontas. A gente já tinha uma vida, né, barata, vamos dizer assim. Tinha ficado um pouquinho mais cara, porque agora apartamento, condomínio, enfim, todas as coisas. Mas ele falou, eu seguro com o que eu ganho, eu consigo segurar as pontas. Então, o dinheiro que você ganhar, faz curso e compra o livro e vai participar de coisas, reinveste em você pra gente conseguir para você conseguir ter um crescimento maior. Então eu tive ainda esse privilégio assim logo no começo. Não durou muito tempo porque eu sou daquelas assim, né, que não quero ver ninguém me dando nenhum real. Mas eu tive essa segurança, eu tinha pra onde ir também. Nossa senhora, eu tô com um pouco de inveja da sua transição, na verdade, porque eu lembro que quando eu pedi a demissão, de verdade, eu falei, olha, eu falei com o meu chefe na época, né? Eu tinha acabado não, mas eu tinha mudado de emprego, tinha uns quase um ano, para uma vaga muito legal, e quem tinha me levado para lá era um chefe que eu tinha tido na Accenture, que era foi o primeiro estágio que eu fiz, assim, né? E aí eu falei para ele isso, e na mesma semana eu tinha terminado um namoro, assim. Então, assim, eu tava com a vida sentimental meio cagada. Eu tava pedindo demissão do meu emprego. Assim, tava tudo um caos. Se não me engano, tinha pouco tempo que eu tinha largado a possibilidade, talvez, de seguir como a vida de atleta. Eu jogava handball na época. Então, assim, foi tudo meio que junto, assim. A vida tava um caos. Mas, com alguma calma, a gente foi encaixando as pecinhas, assim. Eu lembro que foi quase 2 anos depois, pouco mais de 2 anos depois da primeira consultoria, que eu falei, beleza, eu vou pedir demissão. E eu lembro claramente desse dia, assim, que eu saí, era no Groupon que eu trabalhava, que era lá na Paulista, que eu botei o pé pra fora depois do último dia do aviso prévio, assim, que eu falei, meu Deus, agora eu não tenho mais salário, né? Eu não preciso voltar pra cá mais. Amanhã eu vou acordar e ao invés de eu precisar encaixar as consultorias financeiras nos espaços minimamente possíveis ali e dar consultoria com internet ruim num café meia boca, que é o que deu tempo de chegar para atender o cliente à noite, coisas assim, eu tenho o dia inteiro. E isso foi maravilhoso e perturbador ao mesmo tempo. Eu imagino. E aí o meu começo foi assim, foi meio caótico, atropelado, com pouco planejamento, mas com uma clareza e com um resultado muito bom no começo. E quando eu falo resultado, eu não estou dizendo que o faturamento cresceu rápido, mas eu via o impacto que aquilo tinha na vida das pessoas. E isso para mim era como se fosse cada atendimento que eu sentia que era bom, que as pessoas se beneficiaram, para mim era um tapinha nas costas e continua que eventualmente você vai ajustar o modelo de negócio e isso aqui vai se tornar sustentável. Então, isso para mim foi muito bom, contar com essas pessoas, né? E você falou um pouquinho sobre escolher para quem contar, né, essa história no começo, porque dava um pouquinho de vergonha e tal. No meu cenário, como eu não queria entrar na ciranda da prospecção maluca, que é quando você precisa divulgar em todas as redes sociais, sabe patrocinar coisas, ter um site legal e tudo mais, eu fui pelos meus círculos de amigos, assim.
Então, os amigos brincam que eu sou a única pessoa que sabe o salário de todo mundo sempre. Porque eu tô perto dessas pessoas há muito tempo, assim. Eu fui por esses círculos e os primeiros clientes que me pagaram valores maiores para as consultorias eram os amigos desses primeiros amigos ou os amigos dos amigos desses primeiros amigos. Então, eu fui muito organicamente, assim. Você atendeu amigos no começo? Eu atendi, mas eu tinha essa. Meu primeiro cliente não foi um amigo. É super curioso, assim, porque eu nem sei dizer se estava nos meus planos ser consultora financeira, atendimentos individuais, sabe? Ou se o negócio ia muito mais pro lado de palestras e cursos, enfim. Mas o fato é que eu fui fazer uma palestra, auditório lotado, a primeira palestra, assim, com auditório lotado, tinha umas 200 pessoas, eram para pais de uma escola. Do Logosófico aqui em Goiânia. E aí eu fiz a palestra muito mais conscientizando os pais, né? De, olha, isso precisa ser um assunto dentro de casa, muito nessa linha. E aí, na hora que terminou, uma pessoa foi lá na frente e falou, você faz consultoria individual? E aí você tem aquele, 3 segundos que o cérebro fala, meu Deus, e agora o que eu respondo? E eu falei, faço. Com toda a segurança do mundo, faço. Quanto que é? Como que funciona? E aí pensei, não vou dar conta de improvisar isso agora. Aí pedi o telefone, falei, me passa o seu telefone que eu te ligo amanhã. E a gente combina, pode ser? Pode ser. E ela é minha cliente até hoje, assim, é muito curioso isso, acho muito gostoso. E aí no outro dia eu ofereci, eram 4 encontros por R$600, foi o preço que eu cobrei. Falei, vão ser 4 encontros de R$600 e eu não tinha a mínima ideia do que eu realmente ia fazer. Então eu sentei na frente dela, assim, com um pedaço de papel, um Excel aberto ali do lado se eu precisasse fazer alguma coisa, e é isso. E aconteceu, foi muito mais nessa linha, da entender o que está acontecendo do outro lado e dar sugestões. E uma coisa que aconteceu nesse primeiro encontro com ela foi que ela me contou que gastava R$900 de água por mês. E aí eu olhei, falei, tem 2 meses só que eu moro, no meu apartamento, é um apartamento pequeno, sou só eu e o Rafa, mas me parece que R$900 de água tá fora. Pra você ver assim, se ela abastecesse uma piscina ou coisa assim, ou 2 piscinas olímpicas. E era um apartamento pequeno, assim. Então, esse primeiro contato, eu já me dei conta que as pessoas não têm referência nenhuma. Que eu falar para ela que R$900 é muito de água, não é só, porque a água tá cara no Brasil. Não é isso. Tem algum problema, tem alguma coisa acontecendo. Então, essa conversa já resolveu um tanto assim na vida dela, Então, esse pequeno ponto. Então, é muito curioso, assim, eu acho que a cada cliente vai aprendendo que, às vezes, o que a pessoa precisa é algo muito pontual e pequeno e um espaço para conversar mesmo. Eu fico brincando que, até hoje, eu acho que se eu for pegar todas as consultorias que eu dei, claro que tem ali uma escuta afetiva, de certa forma, tem criar um espaço confortável, tem acolher a fala daquela pessoa, tem ter bastante vivência e ter muitas possibilidades. Dá para ir por aqui, se a pessoa quiser ir por aqui, dá para ir por aqui também. A gente vai meio que abrindo o leque, muitos recursos que a gente vai criando com o tempo. Mas uma parte grande do meu trabalho, eu acho que é bom senso de vó, assim, eu fico brincando que é bom senso de vó. São aqueles conselhos que toda avó dá, sabe? Então, come direito, usa uma blusa, não passa frio, dorme direitinho e tudo mais. São os conselhos de vó para a vida financeira, eles funcionam e eles resolvem muitas questões. Isso para mim ficou muito marcado. Eu tinha um pouquinho aquela ilusão do planejador financeiro, o maluco dos gráficos e do Excel, e aquelas planilhas muito elaboradas. E o que as pessoas estavam querendo é essa planilha muito elaborada. E aí um spoiler aqui para quem está começando nesse ramo agora, as pessoas elas não ligam para planilhas, ninguém está querendo saber da sua planilha. Acho que esse é um ponto muito importante para você saber desde já. As pessoas não ligam para sua planilha, se ela vai ser azul, colorida, com gráfico ou sem, o que as pessoas querem é resolver os problemas delas. Elas querem sair do ponto A e chegar no ponto B. Às vezes a gente conversa bastante sobre isso, eu e a Vivi. A gente recebe muitas mensagens de planejadores que estão começando. E as mensagens, muitas vezes, elas são Amuri, vê o que você acha da minha planilha que eu construí, E às vezes é uma planilha com literalmente 20 abas, que
Eu falo, olha, a planilha me parece tecnicamente boa, eu que gosto de programação, tô achando isso aqui muito legal. Mas, na real, se você for testar isso aqui com alguém, a pessoa vai rir da sua cara, ou então, se ela for muito educada, ela vai ficar quieta e nunca mais vai usar. É o que vai acontecer. Então, até a gente entender como é que a gente vai abordar cada situação, criar essa sensibilidade, para mim, esse é o percurso real de formação de um planejador, sabe? Mais do que aprender o método. O método é importante, as ferramentas são importantes, saber se falar por aí é importante também, mas ter essa sensibilidade, para mim, ela é crucial. E sobre a história dos amigos, deixa eu compartilhar o que eu fazia, o que eu fiz, na verdade, e que meio que formou a minha primeira camada de clientes ali, a primeira base de clientes, né? Eu sabia esse efeito que você teve na sua primeira palestra, das pessoas virem te buscar depois, eu já tinha experimentado. Porque depois que você falava para um grupinho, eu sentia que as pessoas vinham falar comigo depois. Então, para mim, era a cabeça também de uma pessoa que trabalhou com algoritmos por muito tempo na vida. Eu falei, bom, se as pessoas vêm falar comigo depois das palestrinhas, eu preciso fazer mais palestrinhas. Era tão simples quanto isso para mim. Eu falei, como é que eu vou conseguir extrapolar isso aqui Ô, amor, para não ser só uma pizza? palestrinha não é um termo bom, assim, para ser usado em pleno 2021. Vamos lá. Nesses encontros em que a gente fala para algumas pessoas, não é um negócio enorme num auditório, mas esses grupos onde a gente, às vezes, é convidado para falar um pouquinho sobre um tema que a gente sabe mais do que a maior parte das pessoas estão lá. Agora sim, refrasei minha palestrinha aqui. Para mim, era óbvio que eu precisava fazer mais isso. E aí, o que eu fiz algumas vezes, talvez umas 10, 15 vezes, eu achei uma sala na Paulista, que era num prédio muito caído, assim, muito feio, mas era na Paulista. E era perto do metrô, o que era importante para muita gente. E eu alugava essa sala, e eu tirava do meu bolso, assim, esse valor do aluguel. Eu cobrava das pessoas que queriam participar. Eu lembro que era R$ 25, e eu usava esse dinheiro para fazer um baita café da manhã. E eu escolhi um tema e falava sobre esse tema. Era isso, era uma pequena aula, uma pequena roda de conversa sobre algum assunto específico do universo das finanças pessoais. Eu fiz muito sobre finanças para casais, isso, e aí atendi trocentos casais, porque depois dessas palestras, desses encontros, é óbvio que algumas pessoas vão começar a te enxergar como uma espécie de referência, e uma referência acessível sobre aquele tema. E eu acabei Alguém que montando... fala o que elas entendem, né? Assim, a língua delas. Sim. E como isso isso aconteceu de maneira muito orgânica, eram pessoas que eram amigas dos meus amigos, então a gente tinha alguma afinidade, algum jeito de falar parecido, algum jeito de se vestir parecido, talvez. E isso meio que fez minha carreira se estruturar no começo. Né? Eu consegui, ao invés de precisar brigar nos stories pela atenção das pessoas, eu estava trabalhando com as pessoas que estavam perto. E com o tempo a gente foi pegando um pouquinho de malícia e pegando um pouquinho de traquejo ali, de como conduzir cada consultoria. Eu depois dessa primeira cliente, depois do primeiro atendimento, eu me toquei que eu posso vender isso. Eu saí segura, assim, né, no final saí pensando, sei lá se era isso mesmo que eu tinha que ter feito, mas foi bom. Ela saiu satisfeita do primeiro encontro, eu também. E aí eu abri o meu Facebook na época, enfim, a gente usava o Facebook. E escrevi, falei, amigos, estou começando a trabalhar na área de educação financeira, fazendo consultorias individuais. As primeiras 5 pessoas que falarem comigo, eu vou oferecer uma consultoria. E aí, assim eu fiz, assim, foi o primeiro contato com amigos. Depois que eu falei, olha, isso funciona, vamos ver. E aí, aos poucos, isso foi gerando e foi ampliando, assim, né, para outros lugares. Eu segui com as palestras também, né, dentro de escolas. E é esse movimento, que às vezes no começo ele parece muito de formiguinha, dá vontade de desistir, dá vontade de pensar, nossa, mas para todo mundo parece mais simples, nossa, mas como é que eu vou divulgar isso, né? Toda essa camada, mas aos poucos isso vai ganhando um pouco de velocidade, assim, até que chega um momento que isso atropela a gente, né? Que a gente fala, meu Deus, agora eu preciso pensar em um modelo de negócio, porque não tenho mais agenda, será que eu vou aumentar o preço, será que eu vou mudar o formato de trabalho? Uma coisa que eu acho importante, assim, para quem tá ouvindo a gente e tá começando, não pensa nesse problema agora no começo. É isso, que às vezes... Eu ia falar assim, vamos dar um conselho cada um aqui, Vi. Esse era o meu, você acabou de roubar meu conselho. É isso, não otimize precocemente, pelo amor de Deus. Desculpa te interromper, continue aí. E eu ontem estava conversando com
uma planejadora que tá iniciando, assim, na área e tá meio perdida. Ela, mas tô gastando muito tempo planejando a reunião com cada cliente. Falei, você tem esse tempo? Tenho. Ótimo, gaste. Gasta o tempo, aproveita. O cliente, a gente estava falando sobre uma história de livro caixa, carnê-leão, assim, essa parte tributária. Abre o site, lê tudo no site do governo sobre esse assunto, faz um resumo, deixa um material pronto se o cliente quiser depois. Dedica tempo a isso. Na verdade, é um tempo que a gente está dedicando para o cliente, mas muito mais para a nossa formação, né? Então, não pode ter essa economia, e a gente tem que economizar, mas nem tudo também. Eu ia comentar sobre isso, né, de não ter essa preocupação. Falando sobre, talvez sou pretencioso, mas alguns conselhos que eu gostaria muito de ter recebido no começo, assim, não otimize precocemente as coisas, não se preocupe em montar um modelo de negócio que vai ser sustentável pelos próximos 15 anos. Você não faz ideia de onde você vai estar daqui a um ano. Né? Não, eu vou nichar aqui o meu cliente, eu vou trabalhar só com pessoas da classe B+, que ganham entre 5... Amigo, no começo, você precisa rodar, você precisa atender. Né? Você precisa da quantidade de horas de atendimento, porque é só isso que vai te dar um pouco de cancha. Então, acho que não se preocupar em definir todo o modelo, tudo direitinho, e dar a cara a tapa e rodar um pouquinho, eu acho que é um super ponto. Eu queria muito que alguém tivesse me dito antes, teria me poupado um tanto de esforço, assim. Eu acreditava piamente que eu ia trabalhar exclusivamente com classe média, eventualmente algum endividado. E a coisa mudou tanto nos últimos tempos, né? A consultoria individual, por exemplo, entrou num lugar da minha vida tão diferente do que ela era lá em 2012, 2013, que não gaste tanto tempo com isso, né? Se preocupando com isso. Outro conselho que eu acho bom é assuma a cara de pau e converse com outras pessoas, assim, sabe? Isso foi um pouco do que eu fiz e isso aqui não teria acontecido se não tivesse sido essa cara de pau minha lá atrás. Porque quando eu te conheci, eu tinha acabado de ler o Dinheiro Sem Medo, nem tinha Finanças para Autônomos ainda, tinha lido o Dinheiro Sem Medo, já tinha lido todos os artigos do Papo de Homem, já estava acompanhando seu trabalho há algum tempo, e eu ia para São Paulo. Falei, por que não? Vou mandar mensagem para esse moço. Amuri, vai que ele quer tomar um café comigo. E mandei para várias pessoas. Recebi nãos de várias youtubers famosas e recebi alguns sims que fizeram muita diferença assim, na minha trajetória. Então, acho que cada conversa com pessoas, quanto mais a gente está em contato com pessoas que entendem o que a gente está vivendo, é uma troca muito poderosa se a gente sabe aproveitar e se a gente sabe usar essas conexões, né? Assim, acho que esse é um ponto que facilita muito. Eu senti falta de ter um lugar que me recebesse, assim, de ter isso em algum lugar, e aí eu precisei construir isso com pequenas conexões que eu fui fazendo. E eu acho que isso se conecta um pouquinho com a ideia desse podcast, com a ideia desse pequeníssimo projeto que a gente está começando aqui, eu e a Vivi, né? Que a gente acabou, acho que talvez a gente tenha comentado na introdução, a gente vai gravar a introdução depois, então não sabemos ainda, mas acho que vale da gente falar aqui um pouquinho, né? A Vi comentou desse café que rolou acho que em 2016, 17 talvez, e desde então a gente foi se aproximando e batendo papo e trocando um pouquinho, e chegou um ponto em que, mesmo eu tendo uma rede muito grande, quando eu tinha alguma questão mais cascuda de cliente, ou quando eu queria discutir com alguém, algum ponto, sobre a carreira de planejador, sobre uma situação que eu estou vivendo, uma dúvida sobre o meu modelo de negócio, eu queria trocar, escutar alguém, a Vivi era meio que um porto seguro ali, a gente ia meio que trocando e conversando sobre isso. E é uma loucura, em 11 anos que eu estou nessa brincadeira, eu ter uma pessoa, ou talvez 2, 3 pessoas no máximo com quem eu posso conversar sobre isso. Esse espaço de troca entre planejadores financeiros, os mais iniciantes e os mais experientes, eu acho que ele não existe muito no Brasil. E a ideia da gente criar esse podcast, criar essa comunidade, né? Vai ter a newsletter, se você não assina a newsletter, assine a newsletter. A gente vai deixar nas referências desse podcast os links para... o que a gente conseguir organizar vai estar aqui nas referências desse podcast. A ideia é que a gente possa criar um pouquinho desse espaço, assim, para a gente trocar, para a gente compartilhar um pouquinho da nossa experiência, para escutar vocês também, para que vocês possam trocar entre vocês também, para a gente construir esse espaço de confiança onde a gente possa discutir sobre esses temas que, para mim, são muito legais. Eu gosto muito da minha vida isso hoje, né? É isso. Eu acho que é algo que todo mundo sente falta no começo, e quem não sente falta é porque ainda não experimentou ter esse espaço, porque é muito... O empreender, ele é muito solitário, né? Pelo menos eu acho, a gente olha e
será que eu tô fazendo certo, né? Lembro quantas vezes eu abro a planilha, assim, né, da situação financeira, da Papo de Valor e do que tá acontecendo, do que a gente tá fazendo e falo, amor, o que eu não tô vendo? Tá tudo Sim. certo, tá errado? Que movimento que eu tenho que fazer? Porque a gente vai sendo sugado, assim, né? Eu acho que de ter um único ponto de vista que é o nosso. Então, essa troca, ela acaba sendo muito, muito poderosa se a gente sabe utilizar. Acho que temos um episódio, não? Temos um episódio. Amigos, esse foi o primeiro episódio, então, deste podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem escrever pra gente, pode ser nos nossos perfis no Instagram, talvez, Vi. Sim. O que você achou? O que você gostaria de escutar? Se você quiser se apresentar, se você quiser estar mais perto, entre em contato com a gente, pra gente poder começar a formar essa redezinha, que eu acho que vai ser muito, muito legal pra todo mundo. E se tudo der certo, você tá ouvindo esse episódio numa terça-feira, e na próxima terça-feira vai rolar outro episódio. Se a gente não se atropelar no meio do caminho, se isso aqui deu certo, a semana que vem a gente tem outro episódio e a gente vai tentar explorar um pouquinho assuntos do universo do planejamento financeiro. Esse aqui foi mais um bate-papo pra gente contar um pouquinho da nossa trajetória, coisas que a gente pensa sobre o mercado, mas a gente vai ter episódios sobre modelos de negócio possíveis, a gente vai ter episódios sobre cases de clientes, alguns temas mais específicos que a gente vai explorar em profundidade. É isso? É isso. Um bom papo para começo. Muito bom. Obrigado. Até a próxima terça e seguimos.